Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Você já checou o seu celular hoje? Respondeu e-mails, viu mensagens ou assistiu algum vídeo na internet? Pois é, aposto que muita gente já fez isso. O problema é que às vezes essa dependência pode se tornar ao mesmo grau de uma dependência química. Hoje no mundo estima-se que cerca de 2% da população enfrente esse problema. Por isso, hoje o Ponto de Encontro fala sobre vício digital. E para isso estão com a gente aqui no estúdio a professora da Faculdade de Ciências Sociais da PUC, Estela de Godoy, e também o Dr. Marcelo Parazzi, ele que é psicólogo aqui de Campinas. Dr. Marcelo, Estela, obrigada pela participação hoje aqui com a gente. Bom dia, obrigado pelo Antes convite. da gente começar o nosso bate-papo, vamos entender um pouquinho melhor como que é a dependência da internet aqui no Brasil. Confira só alguns dados. O Brasil é um país com um grande número de viciados em internet. Segundo pesquisa feita em 2014 por uma agência norte-americana, 51% dos entrevistados brasileiros permanecem online por mais de 12 horas por dia. 71% deles disseram que acessam a internet pelo menos uma vez por hora. Sobre o tempo que eles passam conectados, 58% deles passa a maior parte do tempo nas redes sociais. Os números são maiores do que em países que têm tradição tecnológica, como o caso do Japão. Dr. Marcelo, a gente viu aí e a gente também sabe que hoje em dia é muito raro você encontrar alguém que não tem um smartphone ou acesso à internet, principalmente aqui na nossa região. Mas como é possível diferenciar um grau de dependência mesmo da internet e o uso que todo mundo faz, que é considerado comum? Muito bem, Manu, é isso, né? As redes sociais, a internet em geral está aí para colaborar conosco em muitos sentidos, né? É algo muito importante. Porém, algumas pessoas, alguns indivíduos podem desenvolver, vamos dizer assim, uma relação alterada, né? Uma relação prejudicial com essas mídias digitais, com a internet, por exemplo, né? Existem critérios diagnósticos, né? Nós recebemos pessoas, por exemplo, no consultório, na clínica, e na entrevista nós vamos nos basear em alguns critérios diagnósticos para tentar identificar, diagnosticar se há essa relação alterada entre essa pessoa e o seu uso, por exemplo, da internet. Bom, para eu dar alguns exemplos, nós precisamos nos basear em quanto tempo essa pessoa passa por dia conectada à internet, né? Dentro desse tempo, de 4 a 10 horas, pode significar, sobretudo no uso de mídias sociais, de redes sociais, a utilização de e-mails sem necessidade, né? A visualização de e-mails sem necessidade, pode significar, de 4 a 10 horas dia, pode significar já um uso abusivo da internet, né? E depois a gente vai olhar para outros fatores, como por exemplo, se a retirada, né, da possibilidade de acesso à internet daquela pessoa gera nela algum tipo de transtorno psicológico, por exemplo, o aumento da ansiedade, né? Por exemplo, o aumento da irritabilidade, tá? Esse é um outro critério diagnóstico. A gente pode observar também se essa pessoa está deixando de realizar outras interações sociais importantes em detrimento de ficar conectado mais tempo, tá? Então, baseados nesses critérios, a gente vai tentar diferenciar quem usa de maneira construtiva e quem está usando de maneira, vamos colocar assim, destrutiva. E muita gente acha chocante o termo de se comparar um dependente de internet com um dependente químico. Mas os sintomas são basicamente os mesmos, doutor? É como se fosse uma abstinência, que é aquilo que você estava falando agora pra gente? Há muita semelhança, há muita semelhança. Apesar de não ser uma substância que você vai lá, que você compra, que você pega, que você introduz no seu organismo e que promove, né, alterações neurológicas, né, alterações cerebrais, né, por conta dessa introdução, ela também pode provocar alterações neurológicas, alterações cerebrais, né, sem que você faça nenhum tipo de consumo, né, sem que você interiorize, vamos colocar assim, alguma substância. Então, por exemplo, você citou a questão da síndrome de abstinência, né? O que é a síndrome de abstinência? São alguns sinais que a pessoa, alguns sintomas que a pessoa pode demonstrar quando a gente retira ou reduz o contato dela com
enfim, com o objeto de causador de dependência, vamos colocar assim, tá? Então, por exemplo, se a gente reduzir para um dependente de internet esse período de acesso ou tirar, ele pode apresentar aquilo que eu citei anteriormente, irritabilidade, né, variações de humor relacionadas a essa diminuição ou essa retirada. Professora Estela, no começo a gente já havia comentado isso, que hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet, que é justamente, inclusive, para buscar uma proximidade maior de comunicação com as pessoas. Só que, por outro lado, a gente observa que muitas vezes isso acaba afastando. A pessoa pode passar mais de 10 horas conectada à internet, mas solitária. Como que funciona esse momento que a gente está vivendo na sociedade? Eu acho que você mencionou duas palavras que são centrais assim para a gente reconstruir um pouco a história da modernidade, né, e do mundo contemporâneo, que é a palavra comunicação e solidão, né? Acho que são dois temas que, quando você propôs essa temática, que eu fiquei justamente refletindo sobre eles. Porque se a gente pudesse definir o vício digital, então, como o consumo compulsivo do quê? De informação. Na minha leitura, essa seria uma definição possível para a gente pensar. O que se está consumindo compulsivamente, né, é informação. E a informação, né, é a forma de comunicação introduzida pela moderna sociedade burguesa na construção aí do que a gente chama de modernidade, que é uma determinada experiência de tempo e de espaço. Começou a ser construída ali no século XIX. Né? Então, a informação como forma específica de comunicação da sociedade moderna e também do mundo contemporâneo, né, ela tem características muito distintas da forma de comunicação pré-moderna, né, onde a principal, tem um autor que é muito importante para a gente, que é um filósofo judeu chamado Walter Benjamin, e que na década de 30 do século XX teve alguns escritos muito importantes refletindo fazendo uma crítica muito profunda sobre a modernidade e refletindo sobre essa questão da forma de comunicação inaugurada pela burguesia, né, pelo controle da burguesia sobre as relações sociais. E diferente, então, dessas formas anteriores de comunicação, a informação ela é muito adequada, muito emblemática da dinâmica histórica da modernidade, porque ela é necessariamente muito perecível, né, uma forma de comunicação que se torna obsoleta num piscar de olhos, ela já não é válida mais, o que era muito diferente da narrativa, né, cujo poder de experiência transmitido por essa comunicação durava gerações, né, e por ser perecível, né, ela precisa ser incessantemente consumida, né, renovada o tempo todo. Né. Então, acho que esse já é um dos elementos para a gente pensar esse consumo compulsivo de informações, né. E é isso que estamos o tempo todo, né, fazendo ao estar inserido nas mídias digitais. Né? Nós estamos consumindo variados tipos de informação que nos chegam de modo normalmente passivo. Se você pegar a dinâmica de uma rede social, você não escolhe o que você vai ver, a informação te invade o seu ser, a sua casa, né, a sua experiência. E a sua dinâmica de perecibilidade, né, induz a esse processo de consumo cada vez mais acelerado dessa informação, né? Então, esse é um elemento que a gente poderia aprofundar melhor ao longo do diálogo aqui que a gente está travando, né? Que eu acho que é um elemento importante. E a outra questão, a outra palavra que eu tinha chamado a atenção da sua pergunta inicial é a questão da solidão, né? Que eu acho que expõe uma face extremamente contraditória da experiência contemporânea, né, que ao mesmo tempo, então, que parece promover relações sociais mais próximas, ou pelo menos mais integradas, né, ao mesmo tempo revela, né, um profundo sentimento de solidão, que para Walter Benjamin, esse autor que a gente tinha citado para vocês, é uma das características trazidas pela modernidade. Né, e a gente pode perceber esse tema da solidão como uma característica, né, da individualidade e das relações sociais no mundo moderno e aí no mundo contemporâneo também, porque estamos ainda dentro do paradigma da modernidade, né, representado em várias obras, né, através de metáforas como a modernidade poderia ser caracterizada como uma multidão de solitários, né,
Inclusive, nós conhecemos o Felipe. O Felipe, ele é totalmente dependente das novas tecnologias. Confira só o dia a dia dele na reportagem de Rafaela Ribeiro. A vida do Felipe é movida à bateria, do celular, do tablet e do notebook. Eu sou muito dependente da tecnologia. As tarefas do dia a dia são realizadas sempre com algum equipamento tecnológico à mão. O celular é o preferido. Felipe tem até uma capinha que carrega o aparelho sozinho para não correr o risco de ficar sem ele. Uma experiência que o estudante já viveu uma vez e que foi terrível. No início desse ano, em março, o meu celular ele deu um pane, não carregava, não ligava, foi pro beleléu. Aí eu levei ele na assistência técnica, só que quando eu levei lá eu tive uma notícia, ficar 15 dias sem celular. Só que... Calma aí. O vício é tanto que durante a nossa entrevista teve aquela pausa para uma olhadinha. Aí eu esqueci, né? Aí eu fiquei 15 dias sem celular. Só que nesse período, aí como o celular é como se fosse uma parte de mim, eu acabei, deu febre, dor de cabeça, fiquei muito mal mesmo. Até mesmo no trabalho ele encontrou um jeitinho de levar os equipamentos. O cronograma das aulas de natação e as músicas usadas durante as atividades estão sincronizadas nos aparelhos. Uma facilidade que se tornou indispensável. O celular veio para facilitar, né? Era um pouco mais complicado, porque, por exemplo, as músicas eu tinha que baixar as músicas direto, passar para o pendrive para poder ligar no som. Agora facilita, né? Fica um pouco mais rápido. Mesmo com toda essa dependência, existe sim um momento do dia que o celular é deixado de lado. Doutor Marcelo, a gente viu aí na reportagem que o Felipe fala, inclusive, que o celular é como se fosse uma extensão do corpo dele, uma parte do corpo dele, né? E dentro daquilo que a gente estava comentando, ele checa bastante mensagem, esse tipo de coisa. Então, isso gera uma ansiedade na pessoa, né? Por estar sempre se atualizando. Isso é saudável até que ponto, doutor? Isso gera sim uma ansiedade, gera essa demanda, né? Essa necessidade de muitas vezes se desconectar de um momento bom, de um momento importante. Vamos pegar o exemplo da própria entrevista, né? Momento bom, momento interessante, momento importante ali para aquela pessoa, no mínimo de interação, né? com o repórter. E a ponto de ela provavelmente ter ouvido, né? Ali a chegada de uma mensagem e não ter conseguido se manter no foco daquilo que ela estava realizando naquele momento e ter que dar uma olhadinha, né? E provavelmente deve ter sido algo não tão relevante, né? Porque rapidamente ele descartou e voltou para a entrevista. Então gera assim a ansiedade e gera muito essa coisa do deixar de lado aspectos importantes, né, de realizações do dia a dia de uma pessoa, né, dos indivíduos, vamos colocar assim em comum, né? E é legal, muito legal, muito interessante o tema que a professora traz, porque é uma grande contradição realmente, né? Ao mesmo tempo em que isso te conecta, vamos colocar assim, com o mundo, né? Ele pode te desconectar, né? Te conecta virtualmente e te desconecta pessoalmente, né? Falando um pouquinho mais da questão da realidade. Essa é uma grande contradição que pode gerar grandes prejuízos para o indivíduo em questão, para as pessoas que o cercam, né? E também para a sociedade em geral, pensando de uma maneira, né, mais macro. E, professora, o que a gente vê também, o Felipe, ele é jovem, mas desde criança você já ensina os filhos, enfim, desde a infância, a criança já tem essa interatividade, né, com o tablet, com o celular, enfim, porque ela também faz parte do mundo, essa tecnologia está no mundo, então você não vai alienar a criança. Mas existe muito essa privação dela, do contato com outras crianças, ou até mesmo do convívio familiar. A tecnologia, ela realmente deve ser usada com equilíbrio para que isso não aconteça, para que a criança saiba criar uma relação social com a família, com os colegas, enfim, e com a sociedade? Eu acho que quando a gente pensa esse fenômeno, levando em consideração as variações das diferentes categorias, né, sociais que estão consumindo, né, essa mercadoria e informação através dessa tecnologia digital, né, porque o que eu estou querendo chamar a atenção é assim, que a tecnologia digital, ela
Qual foi a grande inovação que ela trouxe, por exemplo, em relação à televisão, que já estava em curso ali no momento em que a televisão surge também como um bem de consumo acessível à maior parte das pessoas, já estava em curso essa forma de comunicação chamada informação, né? E agora a tecnologia digital tornou mais portátil, né? E, portanto, ampliou essa possibilidade de consumo compulsivo da informação, né? E aí pensar as diferentes faixas da sociedade que consomem esse normalmente me preocupa muito, até porque sou mãe de uma criança pequena, de 2 anos, quando eu penso como que efeitos isso vai ter na formação social, humanitária e psíquica também das crianças, né, submetida a esse excesso de estímulos, né, sensoriais, intelectuais, de raciocínio lógico, de estímulos em relação à sociedade de consumo, tudo isso que chega para eles de modo muito mais agressivo do que chegou a nós na nossa infância, né? Bom, eu acho que eu comecei a ter contato com o computador na faculdade, né? O meu filho já me vê usando o celular, respondendo e-mails de trabalho pela internet desde 1 aninho de vida, ele já está ali ao meu lado. E é impressionante como, por exemplo, quando ele está me acompanhando, eu estou respondendo um e-mail, a gente nem se dá conta como o tempo todo, mesmo naquele momento que você está focado em escrever uma mensagem, uma série de anúncios de mercadorias ficam chegando naquela tela principal do e-mail. E as crianças percebem, estão muito mais sensibilizadas a perceber isso. Até porque ainda não são letradas, então ele está prestando muito mais atenção no movimento, nas imagens, né, que chegam. Então, o que é isso ali, mamãe? O que é aquele sapato aparece ali no meio de uma mensagem de trabalho que você está dando? Então, com isso eu estou querendo chamar a atenção para esse aspecto, né, desse consumo excessivo e dessa forma de consumo da informação por meios de tecnologia digital, né, que é a sobrecarga, né, de esse excesso de estímulos, né, que nós estamos o tempo todo recebendo, né. Tem um sociólogo que eu acho que é importante para trazer, para pensar esse fenômeno da atualidade, que é George Simmel, que na década de 30, mais ou menos, ele e outros intelectuais que estavam formando ali o que a gente chamou de Escola de Chicago, pensando o fenômeno da vida mental na metrópole, na vida metropolitana. E o Simmel formulou um conceito chamado de postura blasé, né? A postura blasé é uma forma, para ele, de defesa dos indivíduos diante desse excesso de estímulos que caracteriza a vida moderna nas grandes metrópoles, né? Então, eu acho que a tecnologia digital, né, ela leva ao extremo, tem levado ao extremo dentro de nós essa característica, essa marca da individualidade na sociedade moderna, que é essa marca da postura blasé, que se caracteriza como uma certa indiferença em relação ao outro, com uma certa reserva e às vezes até de antipatia. E às vezes ele diz que poderíamos dizer até que o blasé é algum tipo de aversão em relação ao outro, né? Então, acho que quando a gente pensa esse paradoxo entre integração e solidão, né, em estar integrado, supostamente, mais as pessoas no mundo virtual, mas ter tanta dificuldade de se relacionar com as pessoas no mundo real, né? É algum tipo de blasé digital, assim, que a gente está vivendo, sabe? Isso tem tudo a ver com fenômenos, com a ascendência de fenômenos de intolerância, das diversos tipos de intolerância que a gente assiste, né? E que são, infelizmente, usos bastante nefastos da tecnologia digital como forma de hostilização, né, do outro. E justamente sobre essa questão de ser indiferente, uma frase muito comum nessa época, agora que a gente está vivendo, é que as pessoas não se conversam mais. Inclusive, o repórter Vinícius Purgato foi até um shopping aqui de Campinas verificar o comportamento das pessoas nos celulares. Veja só na reportagem. Os corredores deste shopping center em Campinas revelam um comportamento marcante da sociedade atual. A cada imagem, podemos flagrar uma ou mais pessoas conectadas nos smartphones. E a ocasião pouco importa, parado ou em movimento, nas escadas rolantes ou na praça de alimentação. Os celulares são os companheiros inseparáveis nessa era da tecnologia. É viciante falar com as pessoas, mesmo longe, você está conectado o tempo todo, falando com todo mundo. Vicia muito mesmo, tira, como se diz, você não consegue conversar, tá nós duas aqui, eu tô aqui, ela tá ali. E a coincidência não está somente nos hábitos.
Elas concordam que o WhatsApp, aplicativo que permite a comunicação por mensagens instantâneas, é atualmente o grande responsável pelo uso recorrente do celular. Criado em 2010, o WhatsApp acumula aproximadamente 800 milhões de usuários em todo o mundo. De acordo com o presidente da empresa, Jan Koum, cerca de 30 bilhões de mensagens são enviadas diariamente pelo aplicativo, que caiu nas graças de pessoas de todas as idades. O que elas não sabem, porém, é que o uso desequilibrado pode causar dependência. O Instituto Delete, empresa que defende o uso digital consciente, criou um teste para verificar o grau de dependência das pessoas no WhatsApp. Aplicamos o questionário em 5 usuários de diferentes faixas etárias. O resultado apontou que 4 deles faziam uso abusivo da ferramenta. De acordo com eles, isso incomoda quem está por perto. Minha mãe fala que você está prestando atenção em outras coisas e não no que eu estou falando, né? Eu tenho que começar a repensar, né? Porque eu não imaginava que seria tão alto o meu nível de dependência do WhatsApp. No caso de Maciel, ajudante de cozinha, o vício atrapalha até mesmo durante o trabalho. Lá no serviço não tem jeito, o gerente sempre pega no pé nosso porque nós estamos no WhatsApp. Eles vão lá e dão um futucão, guarda o celular, sempre. Gerente de loja, Diego Pereira foi o único entrevistado que não apresentou sinais de dependência. Para ele, o celular é uma fonte de comunicação importante, mas não pode substituir as relações interpessoais. Eu até converso muito com a minha esposa com relação a isso. Eu estava conversando esses dias e dizendo, poxa vida, a gente não vê mais as pessoas conversarem nos ônibus, ponto de ônibus. Parece incrível, mas você olha para as pessoas todas praticamente com o celular na mão, ou Facebook ou WhatsApp, e realmente atrapalha a relação entre as pessoas olho no olho, né? Doutor Marcelo, essa ausência da relação olho no olho, assim como o entrevistado falou, gera aí uma angústia, né, de quem está vendo de fora. Inclusive, alguns dos entrevistados falavam que não imaginavam esse grau de dependência, talvez pelo ritmo da vida corrida e tal, acho que aquilo é normal. Mas agora falando um pouquinho mais sobre tratamento, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada como um caso de dependência mesmo de internet, de tecnologia, como que é feito esse detox aí, entre aspas? Muito bem. Isso é algo difícil, né? Se a gente fizer uma relação com a dependência química, né? A maneira como eu trabalho, por exemplo, eu vou buscar com aquela pessoa, com aquele paciente, né? Com aquela pessoa, a abstinência total daquela substância. Agora, como falar, né, de abstinência total de um recurso, por um lado, positivo, completamente, incluído no nosso dia a dia, no nosso trabalho, até mesmo nas relações, enfim, pessoais, isso fica bastante difícil, né? Então, o que a gente vai tentar fazer? A reportagem falou um pouquinho sobre isso. A gente precisa tentar conscientizar, em primeiro lugar, essa pessoa de que há uma relação alterada, gerando prejuízos para a vida dela e para a vida de algumas outras pessoas que a cercam também. A partir dessa conscientização, a gente precisa também tentar fazer uma conscientização do uso desses instrumentos, dessa ferramenta consciente, é um pouco do que destacou a reportagem também, né? E a partir daí desenvolver estratégias e técnicas para que ela realize esse uso consciente, enfim, dessas ferramentas todas, né? Dentro disso, o que a gente pode observar? O que a gente observa? Uma inclusão cada vez maior da pessoa na vida virtual e uma exclusão cada vez maior da pessoa na vida real. Então, uma moça ali citou, falou, olha só, nós estamos aqui na loja, né? E ao invés de estarmos conversando, ela está lá no celular dela e eu estou aqui no meu, né? Então, a gente vai tentar, durante a terapia, conscientizar e facilitar, oferecer para essa pessoa recursos para que ela volte a se incluir, por exemplo, em tarefas que ela abandonou. Há pessoas que adoram um determinado esporte, por exemplo, e abandonam esse determinado esporte, porque, por exemplo, ao chegar em casa, se conectam, né? E a conexão, né, à internet, ela tem uma característica muito perigosa, que é a característica de atuar muitas vezes ali num padrão não tão consciente, né,
mas assim, num padrão mais pré-consciente, né? Mais subconsciente, né? Vamos dizer assim. E isso faz com que a pessoa tenha mesmo uma desconexão real e perca a noção de espaço, a noção de tempo, de quanto ela está ali, né? E aí isso pode fazer muito bem com que ela deixe de ir para aquele esporte, para aquela interação com amigos, principalmente um esporte, né, coletivo, enfim, em detrimento da vida virtual, né? Isso gera uma série de transtornos e de prejuízos, é claro, né, físicos, psicológicos, sociais, né, relacionais, e isso tem que ser trabalhado na terapia, né? Isso tem que ser trabalhado na terapia. Então, nós vamos tentar restabelecer uma série de vínculos sociais com essa pessoa perdidos, né? Dentro disso, a gente precisa analisar e avaliar. Estudos já têm apontado, né, que as pessoas que desenvolvem a dependência da internet, né, elas muitas vezes não o fazem apenas por questões da própria mídia, né? Ou seja, daquilo que vem de fora para dentro, vamos colocar assim, tá? Para a gente entender. Mas daquilo que também a pessoa traz e carrega consigo. Então, por exemplo, uma pessoa que, ao avaliarmos, né, de maneira pormenorizada essa relação com a internet, a gente percebe que anteriormente a própria utilização da internet, ela já trazia alguns déficits, algumas dificuldades de relacionamento e de interação interpessoal. Claro que pensando um pouquinho no que a professora falou, isso vai ficar um pouco mais, cada vez mais difícil. Por quê, né? De fazer essa diferenciação, né? Porque a professora fez um exemplo interessante que eu fiz contato com a internet, né? Ela disse, na faculdade, né? O seu filho, né? Seu filho já com 1 ano, né? Ali ao seu lado. Então, vai ficar cada vez mais difícil de diferenciar isso. Mas nós vamos por esses caminhos para tentar ajudar a pessoa. Legal. Doutor Marcelo, professora Estela, obrigada pela participação de vocês hoje aqui no programa. Obrigada mesmo. Obrigada, Malu. Inclusive, se você ainda tem alguma dúvida sobre vício digital e locais onde pode procurar tratamento, confira só algumas informações. Em Campinas, uma opção de tratamento é a Clínica Viva. Lá é possível fazer o diagnóstico da doença e iniciar um acompanhamento com especialistas. No site mantido pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, também é possível encontrar informações sobre dependência e testes para detectar se você precisa ou não de ajuda. O Instituto Delete do Rio de Janeiro também disponibiliza testes e informações sobre vício digital e como manter uma relação saudável com a tecnologia. E o ponto de encontro de hoje fica por aqui. Esse programa e outras produções da TV PUC você acompanha no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!